Você já teve a sensação de que passou o dia inteiro ocupado, mas, no fim da noite, sente que não viveu nada de verdade? O corpo está cansado, a mente está cheia, mas o coração está vazio. E quando você tenta entender o motivo, não encontra uma resposta clara. Só uma inquietação estranha, difícil de explicar. Talvez você esteja assistindo a este vídeo agora com o celular por perto, notificações ligadas, outras abas abertas, e mesmo assim sentindo que algo dentro de você está pedindo pausa. Se isso soa familiar, fique comigo até o final, porque o que vamos conversar aqui não é apenas sobre tecnologia. É sobre você. Vivemos conectados o tempo todo. Conectados ao trabalho, às notícias, às opiniões, às vidas dos outros. E desconectados de nós mesmos. No começo, ninguém percebe. O uso das mídias digitais parece natural, até necessário. Um vídeo para relaxar, uma rede social para se distrair, uma mensagem para não se sentir sozinho. Mas aos poucos, algo muda. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, antes mesmo de perceber como está se sentindo. Durante o dia, qualquer intervalo vira um impulso automático de checar a tela. E à noite, mesmo exausto, você continua rolando, como se estivesse procurando algo que nunca aparece. E o que aparece não é descanso, é mais estímulo. O problema não é a tecnologia em si. O problema é que ela foi construída para capturar atenção, não para preservar saúde mental. Cada detalhe é pensado para manter você ali por mais alguns segundos. E depois mais alguns. E depois mais um pouco. O cérebro humano responde a isso como responde a qualquer sistema de recompensa rápida. Ele aprende. Ele se adapta. E ele passa a pedir cada vez mais. O resultado disso é um estado constante de alerta mental. Você sente que precisa estar disponível o tempo todo, que precisa responder rápido, que precisa acompanhar tudo, que se ficar por fora, algo importante vai acontecer sem você. Esse medo silencioso de ficar de fora vai se infiltrando na rotina. E quando você percebe, não consegue mais relaxar de verdade. Mesmo em momentos que deveriam ser tranquilos, a mente continua agitada, pulando de pensamento em pensamento, de estímulo em estímulo. E isso cansa. Cansa de um jeito diferente do cansaço físico. É um esgotamento mental profundo. Muitas pessoas hoje não estão deprimidas. Elas estão sobrecarregadas. Sobrecarregadas de informação. Sobrecarregadas de comparação. Sobrecarregadas de expectativas irreais. As redes sociais mostram recortes, momentos editados, vidas filtradas. Mas o cérebro não processa isso como ficção. Ele processa como repetição. E repetição cria referência. Quanto mais você vê pessoas felizes, produtivas, bem-sucedidas, sempre viajando, sempre sorrindo, mais a sua própria vida começa a parecer insuficiente. Mesmo que, racionalmente, você saiba que aquilo não representa a realidade completa. A mente emocional não funciona apenas com lógica. Ela funciona com exposição. E isso afeta diretamente a autoestima. Você começa a se cobrar mais, a se comparar mais, a se sentir atrasado, inadequado, incompleto. E esse sentimento, quando se acumula, vira ansiedade. Mas não é uma ansiedade específica. É uma ansiedade difusa. Uma sensação constante de inquietação, como se algo estivesse errado, mesmo quando tudo parece estar normal. Esse tipo de ansiedade é alimentado pelo excesso. Excesso de estímulos. Excesso de escolhas. Excesso de vozes. O cérebro humano não foi feito para absorver tudo ao mesmo tempo. Ele precisa de pausas para organizar pensamentos e emoções. Precisa de silêncio para se regular. Mas o silêncio virou algo raro. E para muitas pessoas, o silêncio virou desconforto. Quando o celular não está por perto, surge um vazio, uma inquietação, uma vontade de preencher o tempo imediatamente. Isso acontece porque a mente foi treinada a evitar qualquer espaço interno. Espaço onde sentimentos aparecem, onde perguntas surgem, onde reflexões incomodam. É mais fácil fugir para a tela do que olhar para dentro. Mas fugir não resolve. Apenas adia. E tudo aquilo que é adiado emocionalmente volta depois, com mais força. É por isso que tantas pessoas relatam dificuldade para dormir,
deitam cansadas, mas a mente não desliga. Pensamentos acelerados, imagens do dia, informações acumuladas. O cérebro continua em modo de estímulo, mesmo quando o corpo pede descanso. Isso desregula o sono. E o sono desregula as emoções. E as emoções desreguladas aumentam a ansiedade. Cria-se um ciclo silencioso. E o mais perigoso é que tudo isso vai sendo normalizado. As pessoas dizem: todo mundo está assim. É a vida moderna. Não tem o que fazer. Mas tem. E o primeiro passo não é cortar tudo. É perceber. Perceber como você se sente depois de passar muito tempo nas mídias digitais. Perceber quais conteúdos te deixam mais pesado. Perceber quais gatilhos emocionais aparecem. Porque nem todo conteúdo afeta da mesma forma. Alguns informam, outros inspiram, mas muitos drenam. Drenam energia, drenam foco, drenam paz. E aqui entra uma pergunta essencial. Você consome conteúdos de forma consciente ou automática? A maioria das pessoas consome no automático. Abre o aplicativo sem perceber. Rola a tela sem intenção. Sai se sentindo pior, mas não sabe explicar por quê. Isso não é falta de força de vontade. É condicionamento. Quando você entende isso, a culpa perde espaço e a consciência cresce. E consciência é o que permite mudança. Cuidar da saúde mental no mundo digital não significa se isolar. Significa criar limites. Limites claros entre estímulo e descanso. Entre informação e excesso. Entre conexão e invasão emocional. Pequenas mudanças têm impactos profundos. Criar momentos do dia sem tela, principalmente ao acordar e antes de dormir. Permitir que a mente desperte sozinha. Permitir que ela desacelere naturalmente. Escolher melhor quem você segue. Nem tudo que aparece merece sua atenção. Sua atenção é um recurso valioso demais para ser entregue a qualquer coisa. Resgatar atividades que não envolvem estímulos rápidos. Ler com calma. Caminhar sem fones. Conversar sem interrupções. No início, isso pode causar estranheza, até desconforto. Mas esse desconforto não é sinal de erro. É sinal de reequilíbrio. É a mente reaprendendo a funcionar sem excesso. E algo importante acontece quando você cria espaço interno. Você começa a se ouvir. Pensamentos ficam mais claros. Emoções ficam mais identificáveis. Decisões ficam mais conscientes. A ansiedade diminui não porque os problemas desapareceram, mas porque a mente deixou de estar constantemente sobrecarregada. Outro ponto importante é a solidão. As mídias digitais dão a sensação de que estamos sempre acompanhados. Mas presença virtual não substitui vínculo emocional. Você pode ter centenas de interações online e ainda assim se sentir sozinho. Porque conexão real exige atenção, escuta e profundidade. E profundidade exige tempo. Algo raro no ritmo digital. Por isso, investir em relações reais é parte do cuidado com a saúde mental. Conversas sem pressa. Olho no olho. Presença inteira. Isso regula o sistema nervoso de uma forma que nenhuma tela consegue. E talvez a maior mudança seja interna. Quando você para de usar o celular para evitar sentimentos e começa a usá-lo como ferramenta, algo se reorganiza. Você deixa de reagir o tempo todo. E começa a escolher. Escolher quando entrar. Escolher quando sair. Escolher o que consumir. E essa sensação de escolha devolve algo muito importante. Controle. Controle emocional. Controle de atenção. Controle de energia mental. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que este vídeo não é sobre tecnologia. É sobre equilíbrio. A tecnologia não vai desacelerar. O mundo não vai ficar mais silencioso. Mas você pode. E talvez o maior ato de autocuidado hoje seja aprender a pausar em um mundo que nunca para. Antes de encerrar, deixo você com uma reflexão simples, mas profunda. Quando você pega o celular, o que você realmente está buscando? Informação, distração, ou está tentando não sentir algo? Responder isso com honestidade pode ser o começo de uma relação mais saudável com o mundo digital e com você mesmo. Se este conteúdo fez sentido para você, continue por aqui.
Ainda há muito que conversar sobre saúde mental, presença e qualidade de vida em tempos de excesso. Cuidar da mente não é luxo, é necessidade. E começa quando você decide prestar atenção nela.